Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa participação neste primeiro encontro de escritores lusófonos da Venezuela, o qual é uma iniciativa virtual da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino na Venezuela. É para nós muito importante ter uma audiência tão numerosa e empenhada, não apenas dos diversos estados da Venezuela, como ainda de tantos outros países. Gostaria de também agradecer o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Instituto Português da Cultura e do Correio da Venezuela. Esta atividade pretende divulgar a obra de autores de diferentes países e contextos culturais que usam como língua de expressão o português. Desde Malaca, na atual Malásia, passando por Macau, África, Brasil e Portugal. Escritores que estão a homenagear a língua portuguesa nas suas produções, tornando-se assim em verdadeiros promotores da lusofonia no mundo. É interessante constatar que a antiga odisseia dos portugueses pelos 5 continentes, iniciada no século XV, criou um primeiro ensaio do mundo globalizado, onde o idioma português teve um papel preponderante como veículo civilizador em todas as geografias. Hoje em dia, estes países e territórios com os quais Portugal mantém uma relação muito próxima, sólida e fraterna, estão unidos por laços inquebrantáveis em variedíssimas áreas, tais como a cultura e a economia. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino da nossa língua encontra-se em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português. Este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e intervenções destes autores, as quais irão constituir simultaneamente uma homenagem à lusofonia. Antes de terminar, não posso deixar de expressar a nossa gratidão pelo vosso interesse e empenho no estudo e divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado, bem-ajam. Bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Este encontro está a ser organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela e conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, também do Instituto Português de Cultura, do Correio da Venezuela e da Fundação Coração em Malaca. Bem-vinda, Diana Barroqueiro, a este primeiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Queria-lhe agradecer a sua disponibilidade para participar nesta primeira edição, neste primeiro encontro que nós estamos a realizar com o apoio da Embaixada de Portugal aqui em Caracas e também da Coordenação de Ensino de Português na Venezuela. Como sabemos, é o Instituto Camões, aqui na Venezuela, no apoio e na divulgação da língua portuguesa neste país sul-americano, que conta com uma comunidade portuguesa bastante significativa. Eu é que agradeço, já agora, se me permite, eu é que agradeço o convite, que é inesperado, e fico muito contente, que eu gosto imenso da literatura sul-americana, portanto, fiquei muito contente pelo convite e muito honrada. Claro que sim, vai ser para nós também uma grande honra tê-la aqui connosco. Vou apresentar a Diana Barroqueiro. Ela é luso-americana, nasceu nos Estados Unidos da América em 1945, veio para Portugal com 2 anos. É licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, mestranda em Comunicação Educacional, foi professora de francês e de Língua e Literatura Portuguesa do ensino secundário. Pertenceu também ao grupo de teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, com Luís Miguel Sintra, Luís Lima Barreto, Jorge de Silva Melo, Maria do Céu Guerra, Irmelinda Duarte e Eduarda Dionísio, entre outros. Entre 1989 e 1993, também enquanto professora, criou e dirigiu um grupo de teatro
produção e encenação de várias obras de autores clássicos. Em 1996, conquistou o primeiro prémio do Teatro da Juventude no âmbito das comemorações de descobrimentos, com a criação e encenação da sua obra dramática Sob o Signo de Tordesilhas. Depois de aposentada, dedicou-se à escrita de romances históricos, fazendo palestras em escolas, bibliotecas, câmaras, festivais literários e outras instituições e entrevistas para documentários portugueses e internacionais, como Bir Tukan, de Yves Stranger, sobre os portugueses na Etiópia. Programas de rádio e televisão sobre temas históricos e literários, em particular da época da expansão portuguesa, do século XV ao século XVII, que estuda há mais de 3 décadas. É autora de vários romances, de 12 romances históricos e 2 livros de contos, um dos quais traduzido e editado em Espanha, Itália e Brasil, assim como artigos variados e críticas literárias no Jornal de Letras e outros. As suas obras caracterizam-se pelo rigor histórico na recriação da época, tanto dos factos como dos lugares e das mentalidades, fruto de profunda investigação que faz para cada tema. Entre os romances que escreveu, conta-se Corsário dos Sete Mares, sobre a história de Fernão Mendes Pinto, publicado pela Leia, O Espião de Dom João II, Dom Sebastião e o Vidente, e também tem um livro bastante interessante, Novos Contos Eróticos do Velho Testamento, entre outros. Ainda novamente, Diana, e gostaria de começar pelo princípio, já que li a sua biografia. Sei que nasceu nos Estados Unidos, filha de imigrantes portugueses, e que muito pequena veio para Portugal. Diana, como é que surgiu esse interesse e essa paixão pela escrita? Pela escrita, se calhar pelas histórias que a minha mãe me contava. Minha mãe não tinha uma grande instrução, mas era uma mulher de uma grande sensibilidade para a escrita, para a poesia, e contava-me imensas histórias e comprava-me livros desde pequenina, e eu tive sempre uma grande paixão pela leitura. Comecei a ler, ainda nem frequentava a escola, porque ia assistir às aulas dos meus irmãos mais velhos na instrução primária, e aprendi a ler sozinha, de modo que estava sempre, a única maneira de eu estar quieta era agarrada a um livro. Depois comecei a escrever aquelas quadrinhas aos 6 anos que os miúdos começam a escrever, e pronto, e a partir daí nunca mais parei. Uhum. E como é que surgiu essa preferência pelo romance histórico, Diana? Isso é uma longa história. Eu escrevia primeiro poesia antes de me casar. E durante o tempo em que estive com o grupo de teatro na faculdade, desde o liceu, que escrevia poesia, nunca pensei que fosse escrever história, nem romance, prosa, de modo algum. Mas quando comecei a dar aulas, parei completamente com a escrita para me dedicar ao ensino. E matava a fome de escrever, porque eu preciso escrever como preciso respirar. É igual, se não estiver a escrever, então fico num stress e numa infelicidade total. E comecei-me a dedicar aos alunos a fazer algo de que há 40 anos ninguém falava, que era a escrita criativa. Eu não sabia sequer que estava a fazer escrita criativa, estava a ensinar os alunos a escreverem poesia, a escreverem contos, a escreverem teatro. Era uma maneira de mitigar realmente a fome da escrita. Quando me reformei, eu pensei o que é que ia fazer da minha vida, porque não me via andar a ver só exposições por aí, e resolvi dedicar-me completamente à escrita. E que tipo de escrita? Que me fizesse estudar, continuar a estudar, continuar a ler, continuar a investigar, como fazia para as minhas aulas. Tinha que ser romance histórico. E a nossa história, a história portuguesa, é de tal maneira rica, é de tal maneira fecunda e tão interessante que grande parte dos autores estrangeiros estavam a escrever sobre a história de Portugal, e aqui em Portugal ninguém ligava muito a esse tipo de escrita. E outro tema maldito, foi por onde praticamente eu comecei, era o tema dos descobrimentos. O tema estava a ser politicamente incorreto,
porque infelizmente tínhamos tido uma experiência muito longa de se tomar os descobrimentos como numa perspectiva da ditadura do Salazar, dos grandes heróis, como os grandes vencedores e conquistadores de outros mundos, e eu vi os descobrimentos de outra maneira, como uma aventura, uma epopeia científica, literária, porque no fundo os portugueses fizeram a primeira grande globalização da época moderna. A primeira foi pelos romanos, mas a da época moderna foi realmente pelos portugueses. E nós levamos muito da civilização ocidental para o Oriente e trouxemos realmente o Oriente para o Ocidente, que o desconhecia quase por completo. Por isso, quando se fala de dar novos mundos ao mundo, de descobrir, que muita gente fica muito horrorizada quando se fala dos descobrimentos, porque as terras estavam lá. Não, descobriu-se esses mundos desconhecidos, esses mundos encobertos, para a Europa, para o Ocidente. Eram mundos desconhecidos, completamente desconhecidos, tinha-se fantasias sobre aqueles países, sobre tudo aquilo, a começar por Marco Polo, que é uma fantasia pegada, e quando se diz, por exemplo, que o Fernão Mendes Pinto mentia, isso é ignorância de quem o diz, porque ele realmente, no livro que escreveu, embora fosse um romancista, porque é o primeiro grande romance da Idade Moderna, até nisso fomos originais, ele realmente inventa, ou seja, ficciona, nem sequer é bem uma invenção, ficciona, como qualquer escritor faz, a sua realidade, as suas experiências, e ele mostra exatamente coisas que o Marco Polo nem sequer sonhava, como as cerimónias do chá, por exemplo, e os pés das chinesas apertados em faixas, coisa que o Marco Polo nem sequer mencionou e nem conhecia. Sim, falou-me dessa atração pelo romance histórico. Essa época que me falou agora, a época dos descobrimentos, além desse interesse histórico, que outras coisas existem nessa época dos descobrimentos portugueses e do Renascimento também, que a fascina tanto para escrever romances como Dom Sebastião e o Vidente e o Espião de D. João II? Pois, aí são dois temas completamente diferentes, ou seja, eu nunca consigo escrever um livro da mesma maneira, cansava-me, não conseguiria, e embora estude imensa história, porque sempre tive que estudar muita história para poder dar literatura nas minhas aulas, eu era professora de português, não sou de história, mas tinha que estudar a história a fundo, porque tínhamos uns programas belíssimos e profundos nos complementares, até depois entrar muito no facilitismo e começar a perder-se o ensino da nossa literatura. Mas aí a história permitia-me ver como os portugueses conseguiram ser tão bons em tantas épocas, ser tão bons a nível literário, porque temos sempre génios literários em todas as épocas, num país tão pequeno como o nosso. A nossa língua é extraordinariamente rica, é dúctil, pode-se dizer, da coisa mais buçal ao conceito, à ideia mais sublime. Pode-se dizer tudo, de todas as maneiras. É o maior tesouro que nós temos. Não sei, a língua portuguesa para mim é a minha alma. Eu vivo pela língua, sinto pela língua, amo com a língua. Portanto, isso é a nossa alma, o mais íntimo de nós. Quando a atacamos, quando a destruímos, como com este malfadado acordo que apareceu ultimamente, é um crime que se faz à nossa língua. Portanto, os portugueses nessa altura estavam à frente da Europa, e quando se fala da escravatura, da violência, nós não podemos encarar esses tempos com o olhar e com os sentimentos do século XXI. Nós temos que atender ao enquadramento.
à época, todos eram esclavagistas, os povos do Ocidente que estavam mais à frente ou que estavam mais poderosos. Se compararmos os portugueses nesse tempo com os espanhóis, os franceses, então, e sobretudo com os holandeses, por exemplo, que são tão virtuosos agora, não é? E os ingleses, nós fomos uns anjos, comparativamente. A brutalidade destes países todos, que agora parece que não são todos virgens, eram muitíssimo mais violentos, muitíssimo mais racistas do que nós. Aliás, aproveitavam os traficantes de escravos portugueses. Destruíram populações inteiras. Os holandeses foram responsáveis pela destruição de grande parte das populações das Molucas. Muitas vezes, quando se fala destas coisas de uma maneira muito crítica, é porque se ignora muito. Se estudassem um pouco mais, talvez não falassem tanto assim. Eu, como ando há 30 anos a estudar esta época, consigo comparar e ver, obviamente, a ferocidade, a malvadez de muita gente, mas também coisas extraordinárias, como aquilo que fez o Afonso de Albuquerque, por exemplo, que em toda a parte da Índia que tinha sobre o seu poder, o sati foi proibido. O sati era o sacrifício das mulheres indianas quando os maridos morriam. Elas eram queimadas na pira, juntamente com o corpo do marido. Ele proibiu, sob pena de perda de todos os bens à família, se obrigassem as viúvas a morrer na pira com os maridos. E muitas, por exemplo, o casamento. Alguma vez se pensava um inglês pudesse alguma vez aceitar os casamentos entre ingleses e as mulheres africanas ou chinesas ou indianas? Nunca na vida. Os holandeses? Nunca na vida. O Afonso Albuquerque promoveu os casamentos, oferecendo dotes às noivas, tudo. Temos que pensar essas coisas e temos que pensar, sobretudo, todo o desenvolvimento que os portugueses levaram para certas nações do Oriente. Aprenderam imenso com a China, com o Japão, tudo isso, mas levaram imenso conhecimento e influenciaram imenso as culturas de certos países. Por exemplo, todas aquelas zonas depois de Malaca, portanto Java, por exemplo, Sumatra, Tailândia, não tinham história. Só tinham história mítica, não tinham a história dos seus povos, não era uma história realista, entre aspas, digamos assim. Para conhecerem esse período todo da modernidade, o começo da modernidade, antes dos muçulmanos terem destruído toda a passagem dos portugueses, e também os ingleses fizeram o mesmo, os holandeses fizeram o mesmo, sistematicamente a destruírem todas as provas da nossa passagem por lá e da nossa cultura. A história desses países é feita pelos portugueses. Quando a rainha da Tailândia quis fazer um filme que mostrasse, enfim, que trouxesse como é que é dizer, o orgulho dos tailandeses ao de cima, foi consultar as crónicas portuguesas e o Fernão Mendes Pinto para fazer o filme da Suriyothai, de uma das grandes heroínas da Tailândia, porque é descrita exatamente pelos portugueses. E para não falar na culinária, não é? Porque se então começamos a falar na culinária, temos os doces portugueses por todo o lado, as descendentes das portuguesas, como eu vi na Tailândia, exatamente a fazerem as trouxas de ovos e os ovos moles. De maneira que é de uma emoção quando se vê isso, e a maneira como esses povos falam com uma ternura e com uma admiração dos portugueses, que é muito engraçado, porque nós, por exemplo, quando comparamos um bocado com os brasileiros, no Brasil não há esse apreço pelos portugueses que eu vejo noutros países mais longínquos. Claro. Diana, escrevi um livro chamado Dom Sebastião e o Vidente. Pois eu já me afastei. Olha, o que é que atrai na figura de Dom Sebastião, que é um dos reis? O Fernando Pessoa escreveu poemas dirigidos ao Dom Sebastião. Sim, e é também uma das figuras talvez mais enigmáticas da história portuguesa. Foi exatamente por isso. É o que o atraiu a... É exatamente por isso. Eu gosto das figuras
malditas. Gosto das figuras que foram injustiçadas. Eu tenho uma espécie do síndrome da Joana d'Arc, quando vejo qualquer injustiça, desde miúda que fui assim, salto logo em defesa. E acho que, por exemplo, estes descobridores de que eu falei, como o Pedro da Covilhã, o Bartolomeu Dias, o Fernão Mendes Pinto, foram figuras ignoradas e figuras extraordinárias, fizeram viagens e fizeram feitos como nenhum outro, semelhantes aos feitos das viagens à Lua, de que nós devíamos estar muitíssimo orgulhosos, e se fosse qualquer outro país, estes indivíduos estavam realmente na cúpula dos heróis desse país. O Dom Sebastião e o Vidente foi sempre tão vilipendiado que eu resolvi começar a estudá-lo a fundo e apercebi-me que não era nada disso. Ninguém fala das reformas que ele fez e ninguém fala da corrupção endémica que havia nos portugueses à volta dele e que todos o empurraram para a grande aventura da África. Era um homem, era inteligente, era um indivíduo inteligente, sem dúvida nenhuma, era campeão de xadrez, foi aluno do Pedro Nunes, era de uma generosidade extraordinária. Se via um pobre apanhar frio ou chuva, mandava dar-lhe uma camisa aos seus fidalgos, e os fidalgos retraíam-se, e ele então disse, dei-lhe 6 das minhas, e dava as camisas. Por exemplo, era de uma coragem extraordinária. Ele aos 11 anos já matava um javali aguentando uma daqueles picos, daquelas lanças compridíssimas e pesadíssimas que um adulto não conseguia segurar. Tinha obsessão, era extraordinariamente religioso, como é nesse sempre. Porque é que falam da homossexualidade dele, que nada na história, e vários historiadores têm estudado a sério, falou da sua homossexualidade. Não há nada, não há indicativo nenhum. Ele tinha aquele espírito do Dom Quixote, aquele espírito que há no século XVII, ele está no final já do século XVI para o século XVII, e é quando aparece o Cervantes a escrever o Dom Quixote e o Sancho Panza, essas duas figuras, que é o materialismo do Sancho Panza e enfim, o espírito de cavalaria do Dom Quixote, que é o que ele tem. Ele só lia romances de cavalaria, o Dom Sebastião, e as crónicas de história e das aventuras, portanto, que lhes serviam, que aqueles padres, aqueles velhos, ele foi criado por velhos, e eu pensei um pouco em ver aquela figura daquele menino, como eu conhecia muitos dos meus alunos, filhos de papai e de mamãe muito ricos e que eram muito mimados, habituados a fazer tudo o que lhe apetecia, e é um pouco essa figura, ao mesmo tempo como tem uma doença venérea aos 11 anos, começa a dar uma experiência amorosa que fez, que até contraria a ideia da homossexualidade, e ele que tinha o culto do corpo e da valentia e de ser um cavaleiro de Deus, como ele dizia, ele queria ser o capitão de Deus. Ele aos 9 anos já chorava a rezar e a dizer, padres, orai por mim para que eu seja o capitão de Deus. Portanto, é aquela figura mística, como havia muitos fidalgos que largavam a fortuna, largavam tudo, iam para os conventos e para serem prosélitos para o Oriente, para o Oriente, na companhia de Jesus. Portanto, é uma figura fascinante. Ele faz leis muito boas, na altura ninguém fala disso, e realmente ele é empurrado para a grande aventura da África e é traiçoado pelo Filipe II, que já estava com a mira em apanhar Portugal, e de facto traiçoou porque tudo o que lhe tinha prometido de apoios não lhe envia para a África, pelo contrário, lhe manda uns homens sem armas, sem nada, uns soldados a mais que ainda vão sobrecarregar já o nosso exército sem condições. Sim. Ana, fala de Dom Sebastião e o Vidente. Quem era esse Vidente? Pois, porque eu por um lado eu ia começar por outra figura quase desconhecida, que é o Miguel Leitão de Andrada.
E o Miguel Leitão de Andrada é um escritor, um aventureiro, um escritor, era o nono de 10, aliás, era o 10º filho de uma família cujo pai morre quando ele tinha 14 anos. E o irmão mais velho toma conta dele, e o irmão mais velho era um secretário particular do cardeal Dom Henrique. E, portanto, ele tem a mesma idade de Dom Sebastião, um bocadinho mais velho, uns 2 ou 3 meses mais, 4 meses mais velho. E então eu comecei a tratar do Miguel Leitão de Andrada, que escreveu um livro chamado A Miscelânea, que documenta imenso os costumes do século, finais do século XVI, século XVII, e comecei a ver que ele tinha muitos pontos de contacto com Dom Sebastião, porque vai inclusivamente com o Dom Sebastião para Alcácer Quibir, na aula dos aventureiros, e descreve a Batalha de Alcácer Quibir, e é uma das testemunhas da morte do Dom Sebastião. E quando eu comecei a procurar os pontos de encontro entre as duas personagens, que eu gosto muito de criar um puzzle, porque um romance histórico deve retratar a vida das personagens, senão é uma coisa seca e é uma coisa falsa. E essa vida é complexa e como nós vivemos é feita de intertextualidades, de ligações, é como um puzzle. Eu construo os meus livros como puzzles, em que aquelas figuras que aparentemente às vezes não parecem não ter ligação, acabam por encaixar completamente todas, e acabamos por ter um todo que eu considero que tem vida, que parece ter vida. Senão o livro também não acaba, não me deixa acabar enquanto não acha que está tudo dito. E às vezes se eu quero acrescentar coisas também já não me permite. E então foi aí que eu comecei a estudar a figura de Dom Sebastião, porque eles apareciam ao mesmo tempo, quase em simultâneo, e eu começo a entrelaçar a vida deles, e foi a partir daí que eu concebi as duas personagens interligadas, que eu procuro não desvirtuar a história contando coisas falsas. Nunca conto coisas falsas daquilo que se sabe. As coisas falsas ou fictícias que eu invento, e invento muito, são a partir de personagens que eu crio, que não vão alterar a história. Por exemplo, podem alterar alguma realidade. Em que sentido? Por exemplo, a doença venérea que o Dom Sebastião apanha aos 11 anos, eu arranjo uma intriga um bocado fantasiosa a partir desse traço que era discutido. Toda a gente discutia o que é que tinha acontecido a Dom Sebastião, inclusivamente em França, a Catarina de Médicis sabe, os embaixadores descrevem o estado da saúde sexual do Dom Sebastião, porque estavam a tentar arranjar uma noiva. Porque é que ele não queria a noiva? Porque ele devia sentir um complexo de inferioridade terrível com aquela doença que tinha apanhado. E por isso não queria contactos de mulheres. Ele queria realmente encontrar-se corpo a corpo num duelo como Lemeluc. E isso era o supra-sumo do seu sonho de cavaleiro, do seu sonho de cavalaria. Estamos no final já não estamos na época medieval nem de longe, mas o conceito medieval, o conceito de cavalaria, de cavaleiresco, das histórias, isso ainda existe imenso, e eles ainda têm muito essa ideia de cruzada, ainda existe muito, embora nós estamos sempre um bocado atrasados em relação aos outros países, mas isso existe muito, e foi por isso que eu fiquei presa no Dom Sebastião. Sim. Diana, tem um livro com um título bastante curioso que a mim me chamou a atenção, que é Contos Eróticos do Velho Testamento. E vi que a Diana riu-se um bocado. Do que é que trata este livro com um nome tão original? Isso foi engraçado por uma razão, foi um bocado provocatório. São contos históricos. São contos históricos. O título é provocatório. Houve uma altura em que se estava aqui em Portugal numas discussões muito, perdoa-me a expressão, beatas, ou seja, havia umas concepções muito hipócritas
de certas pessoas, e até chegava ao Parlamento, a maneira como tratavam mal o Saramago, antes do Saramago ser prémio Nobel, mas do Saramago ser prémio Nobel já lhe permitiam tudo, mas antes nem liam o Saramago. Eu sempre adorei o Saramago, sempre achei de uma originalidade extraordinária. E então eu estava a escrever, a fazer uma saga dos nossos descobridores, como se fossem livros de aventuras e de viagens para jovens, não crianças, porque as crianças tinham muitos bons escritores portugueses a escrever para eles, mas os adolescentes e pré-universitários não tinham escritores a escrever expressamente para eles. E eu gostava de fazer uma saga à maneira do Emílio Salgari, com os nossos aventureiros reais, que pouco precisam de ser ficcionados, porque eles são autênticas figuras de ficção, com todas as viagens extraordinárias que fizeram. E eu estava a escrever sobre o Pedro da Covilhã, que vai até à Índia e depois à Etiópia, um indivíduo sem armas de fogo, que ainda não tinham sido inventadas, senão as bombardas grandes, etc., mas armas de fogo portáteis não existiam, e aquele homem anda durante seis anos por 3 continentes, e morre aos 70 anos em plenas batalhas na Etiópia, descobre o reino do Preste João. É uma figura fabulosa, e ele vai às Minas de Salomão. Aqui vamos aos contos eróticos do Velho Testamento. Ele vai às Minas de Salomão, vai realmente às Minas de Salomão, ele vai a Sofala, é o primeiro branco, o primeiro europeu e o primeiro branco a viajar por toda a costa oriental da África. Sabe das Minas de Salomão, sabe do ouro das Minas de Salomão, da Rainha de Sabá. Tanto os judeus como os muçulmanos falavam disso, e havia imenso ouro em Sofala, e de facto ele deve ter mandado o aviso para Portugal, porque quando o Vasco da Gama já vai para a Índia, deixa um português em Sofala por causa do ouro. Portanto, já se sabia, e isso foi pelo Pedro da Covilhã. E então, por causa da Rainha de Sabá, eu investigo quando aparece qualquer coisa, eu sou como uma espécie de não sei, que se me carrega um botão, há qualquer coisa que eu não sei e eu começo a investigar, tenho que perceber as coisas até ao máximo onde posso ir. E fui investigando até à Bíblia, tinha uma belíssima Bíblia dos Capuchinhos, vi que havia 2 histórias da Rainha de Sabá e comecei a ler as outras mulheres do Velho Testamento e vi que aquilo era de um erotismo terrível. Eu disse, eu que até tinha tido uma educação muito católica e praticante, embora tivesse tornado ateia completamente, desde que comecei a descrever tudo aquilo, tinha dado catequese, inclusivamente, mas os padres contavam coisas daquelas histórias que não era realmente aquilo que estava ali. Eu disse, bom, isto é bom sexo, é tudo sexo. Se eu escrevesse uma coisa destas, com certeza que tinha aqui um sucesso fantástico, porque isto são contos muito quentes. E aquele desafio, eu tinha 55 anos, 57. Isso é uma professora do ensino secundário. Escrever contos eróticos, ainda por cima da Bíblia, devem-me deitar o fogo, eu devo ser presa. Mas o desafio é terrível e eu, quando desafio qualquer coisa que se me mete na cabeça, é muito complicado. Ainda agora, com 75 anos, os desafios ainda me fazem um efeito tremendo. Eu atiro-me logo à luta. E, de repente, escrevi 5 contos em 2 semanas. Eu disse, descobri uma veia, eu tinha uma grande facilidade a escrever contos, que era o que eu ensinava os gaiatos da minha escola a fazer. Depois houve aquele escândalo da Casa Pia e aquilo repugnou-me, eu interrompi, mas depois, passados uns tempos, deixou-se de falar daquilo e eu acabei aquelas mulheres. E então o desafio era fazer o quê? Era transformar aqueles contos do Velho Testamento, sobretudo do Gênesis, que eu considero um livro de muito maus exemplos, porque a mulher é tratada abaixo de cão, perdoa uma expressão, mas é assim, e andamos a pagar ainda essa fatura, tanto a nível da religião católica, como da religião muçulmana, como da religião judaica, que são as 3 religiões que entroncam ali. E realmente a mulher foi sempre considerada um ser inferior naquelas histórias. Os homens podiam fazer tudo, as maiores canalhices eram sempre salvos.
são sempre resgatados por Deus. E as mulheres são sempre culpadas, mesmo quando não têm culpa nenhuma. Portanto, o que é que eu resolvi fazer? Transformar aquilo em contos realistas, em contos. Tenho de estudar a antiguidade pré-clássica para poder ver como é que era no Egito, como é que era na Mesopotâmia, em todos os sítios, e transformar realmente como é que viviam aquelas tribos de pastores, e nada daquilo que aparece, daquelas fantasias que vêm todas, entroncam todas nos mitos da Mesopotâmia. E por isso é que eu escolho os poemas da Mesopotâmia, de onde saiu, por exemplo, o dilúvio. Temos o dilúvio de Ur, a destruição de Ur pelo dilúvio, num poema da Mesopotâmia, que é quase passado ipsis verbis para o livro do Gênesis. Portanto, escrevi As Mulheres Sofridas, no primeiro livro, Contos Eróticos do Velho Testamento, que chamei assim a provocar, e era onde eu podia usar a minha linguagem poética de escrever poesia, que tinha deixado completamente de escrever poesia, porque a poesia destruía-me. Era quase como arrancar pedaços de alma, e eu deixei de escrever poesia. Depois faltavam as mulheres mais valentes. Havia certas mulheres que eram quase tão perversas como os homens. E eu escrevi os 9 contos eróticos do Velho Testamento, muito mais irónicos. Uhum. Não deu grande escândalo, porque eu não era o Saramago, nem era Prémio Nobel. E, portanto, a coisa passou assim, mas é teve muitíssimas edições, inclusivamente teve uma edição brasileira do primeiro volume, teve uma edição brasileira, teve uma edição espanhola, teve a edição italiana. Depois o segundo volume era para ser publicado em Espanha, mas a tradução era muito má, eu não deixei, eu como escrevo bem espanhol, falava bem espanhol, não quis aquela tradução, e pronto. Tá bom. É um pouco isso. Falou-me agora... Mas já agora, só em relação ao Dom Sebastião e o Vidente, eu depois de ter escrito, tomaram um bocado de freio nos dentes os romances dos descobrimentos, e eu depois, quando fiz a trilogia, andava há muito tempo que eu preciso ter sempre 2 livros para se encalhar num, passo para o outro. E então tinha a ideia de, depois da perda da nacionalidade que nós perdemos com a morte do Dom Sebastião, e a recuperação, a restauração, estamos quase a chegar aos festejos da restauração, que é uma data fundamental, porque senão se calhar agora estávamos a falar espanhol, que é bonito também, mas teríamos problemas como tinham os bascos, como têm os catalães, etc. Mais vale termos a nossa nacionalidade portuguesa, mal ou bem, somos portugueses. E por isso eu escrevi o 1640 sempre do ponto de vista literário, ou seja, através de 4 olhares de 4 dos maiores escritores de língua portuguesa que nós temos, que é o Brás Garcia de Mascarenhas, o grande épico do século XVII, que escreve o Viriato Trágico e que vai andar na restauração a lutar contra os castelhanos, empregando as táticas de emboscada do Viriato, que ele tem, por quem ele tem uma grande admiração. É a Soror Violante do Céu, a grande poetisa, a 10ª musa, como lhe chamavam, do século XVII, que é para dar o ponto de vista das mulheres e dos conventos, dos escândalos. O Dom Francisco Manuel de Melo, que me dá parte do fidalgo, que era primo do rei, por sua vez, e das guerras com a Catalunha, Espanha e na Europa, o padre António Vieira, que era a figura do grande diplomata, para fazer as ligações sempre entre Portugal e o estrangeiro, as várias nações que nessa altura fazem tal puzzle. Diana, falou há pouco que deixou de escrever poesia porque tinha um efeito emocional não muito positivo em si. Mas sei também que esteve envolvida no teatro, não é? No sim. Teatro. Ainda está envolvida na produção de peças teatrais ou já não? Eu fiz parte de todos os anos todos de teatro do Luís Miguel Sintra da Cornucópia, que foi criada na Faculdade de Letras. Depois criei o grupo de teatro no Liceu Passos Manuel, como disse, não voltei ao teatro, mas ultimamente tenho-me desafiado bastante para guiões de cinema, porque
porque eu não sei se sabe, me aconteceu uma coisa um bocado é favor, muitíssimo desagradável, que eu nunca pensei que pudesse acontecer, que foi terem adaptado o Corsário dos Sete Mares. Eu não sei se eu consigo ver, porque tem uma cinta com o filme da peregrinação do João Botelho, e o João Botelho adaptou não a peregrinação do Fernão Mendes Pinto, mas o meu romance sobre o Fernão Mendes Pinto, mas sem pedir autorização e dizendo que o guião era ele que tinha escrito o guião, quando todas as cenas que ele faz da parte do Oriente não existem na peregrinação, porque eu tinha querido afastar-me da peregrinação exatamente para não me colar ao livro original, e tinha inventado as personagens, as cenas, tudo aquilo. Foi extraordinariamente desagradável. Ele insistiu sempre, quer dizer, em privado mandou um e-mail a pedir perdão por ter feito aquilo, mas depois continuou a dizer em público e foi muito desagradável, o insulto, etc. Bem, isso já ficou longe, mas realmente aquilo foi o meu guião, e a partir daí eu tenho tido desafios para guiões de cinema ou de séries televisivas. Pode ser que eu já fiz um desses em parte participei num da Etiópia do Stranger, também, que fez de realizador. Ainda não foi estreado, porque depois, entretanto, apareceu a pandemia que deu cabo dos projetos de muita gente, não é? E não, tenho estado nisso. O Pedro da Covilhã, fizemos eu e um cineasta também, Pina, fez o guião para o Pedro da Covilhã, para a Netflix. Vamos ver o que é que ainda pode acontecer. Não, é mais difícil, sempre difícil. Se eu estivesse na América, acho que aí tinha mais possibilidades. Talvez aparecesse um Spielberg para os nossos heróis. Eles são mais fabulosos do que os que ele inventa, por isso. Quem sabe? Sim. Falou nos Estados Unidos da América. A Diana nasceu no EUA, nos Estados Unidos. Agora a minha pergunta é se existem escritores norte-americanos que aprecia e que costuma ler, e se alguma vez também tentou escrever em inglês. Não, eu não escreveria em inglês, de modo algum. Obviamente estudei inglês, eu vim com 2 anos, pouco aprendi, meus irmãos falavam inglês, eu não aprendi-o depois. Eu tenho uma faculdade grande para as línguas, mas eu quis ir para românicas exatamente para saber outras línguas, e porque podia desenvolver o português. Eu tenho a paixão absoluta, a obsessão pela língua portuguesa. Acho que os políticos têm ajudado a destruí-la. Não temos feito em Portugal, para o estrangeiro, a divulgação que se devia fazer. Inclusive, peço desculpa, o Instituto Camões. Ultimamente, acho que estou a abrir muito mais, de outra maneira, mas durante muito tempo não se comparava com o que fizeram os ingleses, que fizeram os franceses, a aposta que houve. E depois, estes ataques que fazem à língua, os próprios políticos, e às vezes meia dúzia de indivíduos que têm interesses particulares. Este último acordo foi um crime que se fez à língua. Aliás, por alguma razão, os países de língua portuguesa não assinaram. Não? E houve ali uns jogos de interesses que são inadmissíveis, porque foi tudo feito à revelia de quem usa a língua, e a língua é um organismo vivo que evolui, como sempre evoluiu, e que recebe os aportes das outras variantes, que são uma maravilha. A diferença é que faz a riqueza da língua, e o português do Brasil, e o português de Angola, e o português, as várias línguas portuguesas dão-lhe esse tesouro que nenhum país dos outros que tiveram colónias, que se fizeram, que destruíram a língua para copiarem das suas colónias. Isto foi para fazer um serviço ao Brasil, e o Brasil desprezou esse serviço porque nem sequer aceitou este acordo, como nunca aceitou os outros também,
Portanto, não se entende por que razão é que se tem que fazer isto. Se quiserem usar o português do Brasil na Europa, no internacional, tudo bem, mas não toquem na nossa, deixem-na evoluir sozinha, deixem-na ser rica à sua maneira e ser clássica e ter a sua raiz latina para nós entendermos muito melhor, porque se nós perdermos as nossas raízes, somos como as plantas que morrem um bocado ao secam, podem ficar plantas secas, não é? Nas jarras, mas não são plantas vivas. Claro. Perguntou-me de autores. Americanos. Repare, eu tenho 75 anos. Toda a minha vida levei a ler desde os 6 anos de idade. Eu li os russos todos, clássicos. Eu li os ingleses todos clássicos. Eu li os franceses clássicos e modernos. Eu li todos os brasileiros clássicos e modernos. Eu li os ingleses. Eu li alguns americanos. Portanto, se eu começar a escolher, obviamente, qual é o livro que eu considero o livro da minha vida, ou os livros da minha vida, O Idiota de Dostoiévski, A Guerra e a Paz, do Tolstói, Os Irmãos Karamazov, começo por aí, os russos. Depois, se diz português, qual é que gosto mais? Saramago, como autor. Os brasileiros, inclusivamente os escritores da América Latina, que eu adoro, os poetas, é impossível escolher que mais parava. Os brasileiros, eu tinha cadeiras de literatura brasileira, tive 5 anos de literatura e civilização brasileira, os espanhóis, os autores espanhóis, quer dizer, são milhares de livros, é impossível eu escolher. E realmente, em relação aos americanos, o Walt Whitman como poeta inspirou Fernando Pessoa, o Mark Twain, quando eu era miúda, há tantos, o Hemingway, os grandes escritores. Eu agora, na época moderna, conheço muito menos, porque eu passo a vida a investigar, a ler as crónicas, os clássicos. Eu passo 12 horas ao computador, 12 horas a ler, que eu estou quase cega, a ler livros digitalizados, mas para o meu trabalho é impossível eu estar a ler muita coisa. Posso ler dos escritores novos, um Tiago Salazar, Miguel Real ou o João Morgado, que eu gosto muito desta nova literatura, mas não tenho muito tempo, quer dizer, são bocadinhos, tenho que reservar as energias e os olhos para o meu trabalho. Claro. Eu neste momento estou com o 2º volume da História dos Paladares. Eu acabo de publicar uma coisa que é inédita para mim, que não é romance histórico, e eu fiz uma história de paladares, porque me andavam a pedir as receitas e as histórias, porque eu punha sempre uma receita antiquíssima nos livros, nos meus romances históricos, daquelas personagens femininas que vão aparecendo, e acabei por começar a tomar um bocado de freio nos dentes e quando reparei, tenho 2 livros de 500 páginas sobre a história dos paladares, a evolução do gosto desde a Idade da Pedra. Portanto, o primeiro volume saiu, que é a Sedução, que são os paladares, digamos, básicos. Eu não sei se consegue ver, porque eu não vejo a minha figura aí. São histórias feitas, é a história dos paladares, mas feitas através ou de acontecimentos ou de personagens, pode ser desde um médico, um escritor, a um cozinheiro, a um valdevinos, algo assim que tenha que ver com os paladares, o gosto, a evolução. O 2º volume será a Perdição, que é a ligação da alimentação e da comida com as artes, com a religião, com a moda, com os banquetes, com os vícios, enfim, com a perdição. E ao mesmo tempo tenho ainda os Cortes Reais, que não tinha falado, tenho um diário, uma personagem também, de um navegador a meio. Não é o Fernando Magalhães, mas é muito próximo de Fernando Magalhães. Eu não queria escrever sobre o Fernando Magalhães, estava toda a gente a escrever sobre o Fernando Magalhães, mas queria dar a parte dos descobrimentos que ainda me faltam. Eu escrevi 5.000 páginas dos descobrimentos, mas ainda me faltavam os Cortes Reais, a América, um bocado assim, e é neste, se a pandemia não me levar, pode ser que eu consiga acabar. Diana, como vê neste momento a literatura portuguesa? Como analisa a literatura portuguesa
que é feita no presente. Qual é a sua opinião? Eu acho que há muita gente a escrever bem ainda, mas acho que há muita gente a escrever mal. E as editoras publicam muito aquilo que não é literatura, mas que pode agradar a um tipo de público que é pouco exigente, que é das redes sociais, que gosta daquelas coisas em comprimidos, mas felizmente ainda há muita gente boa a escrever muito bem. O que é difícil de encontrar, porque se publica, já dominaram um bocadinho aquela ânsia de publicar tudo, eram milhares de livros, eram dezenas de milhares de livros que as editoras publicavam, era uma coisa que me espantava, e qualquer livro bom perdia-se no meio daquelas enxurradas de coisas estrangeiras, de gente que eu nunca tinha ouvido falar na vida. A literatura não é literatura, aquilo é cordel e é muito mau, porque até há, por exemplo, quando me fala dos americanos, o que é que eu li? Eu em jovem lia toda a ficção científica americana, todo o policial americano que me passava pelas mãos, e foram centenas. Mas isto que publicam já não é, a maior parte das vezes já não é nada, já é lixo. Peço desculpa, mas é lixo. Sim. Já falou sobre a língua portuguesa e aquilo que a decepciona no que se refere à política de língua, não é? Mas como vê o futuro, Diana, como vê o futuro da língua portuguesa nos próximos tempos? Acha que caminha está no caminho da projeção internacional, de cada vez mais importância e mais vitalidade no mundo globalizado no qual estamos a viver? Qual é a sua visão da língua portuguesa para os próximos tempos? Olha, a língua portuguesa materna, a nossa, Portugal, acho que não. Este golpe que lhe deram foi fatal. Quanto à língua ao português do Brasil, eles são muitos e talvez consigam impô-la, sobretudo pelas canções, pela música, por tudo isso. Infelizmente é uma língua muito viva por um lado, mas mete tanto estrangeirismo, tanta palavra abastardada. Olha, por exemplo, um exemplo são nestes. O média, quando nós referimos aos meios de comunicação e temos a palavra latina média, sempre usamos a palavra média. Os americanos usam a palavra média, mas pronunciam-na mídia. O é pronunciado como I. Os brasileiros apanharam o mídia e preferem escrever mídia com I a dizer média, a palavra portuguesa, que é o português deles de raiz, e usam aquela coisa esquisita que para o português não tem qualquer sentido, não faz qualquer sentido. Mídia é uma coisa que não existe, é uma coisa que não se liga a nada, não se liga à comunicação, não se liga a jornais, não se liga a coisa nenhuma. É uma palavra mal dita, mal pronunciada, de uma pronúncia inglesa sobre uma palavra latina. Já viu o absurdo disto? Mas estas não é uma única, são milhares assim. Portanto, o português, eu já não estarei cá para ver a destruição da língua, fica a minha obra ultrapassada naturalmente. Eu ainda escrevo antes do acordo, continuarei a escrever até à minha morte antes do acordo, portanto já sou daqueles dinossauros em vias de extinção. Diana, que conselhos daria, Diana, a jovens que hoje em dia desejem enveredar pela escrita e fazer da escrita o seu modo de vida? O primeiro conselho é ler muito, ler sempre, ler sem parar, bons livros, bons autores, são os nossos melhores mestres. Não parar de ler, porque sem a leitura julgam que são génios.
Julgam que a primeira obra que escreveram é a coisa melhor do mundo, é uma obra-prima, como há alguns que têm dito, e às vezes não conseguem dizer uma frase completa. Portanto, e escrever, ser bom, escrever toda a gente escreve, agora até se pode ir buscar o esquema à internet para fazer um livro, já tem as coisas meio feitas, só que isso não é ser escritor. Se é ser escritor, se isso realmente implica, não é para ser notável, nem julgar que vai atingir e que vai ganhar rios de dinheiro e coisas assim, não ganha nada disso. É preciso amar a escrita, ser qualquer coisa de lá de dentro, mas há algo que eu tenho que dizer, a escrita, o trabalho de escritor é, se quiserem, 80% de trabalho e quando muito 10, 20% de talento. Portanto, se nós tivermos muito talento, mas não tivermos trabalho nenhum, nunca seremos bons escritores. Nunca estejam satisfeitos com aquilo que escreveram. Diana, já terminando esta entrevista, que projetos tem para o futuro? Em termos o futuro é um bocado curto, não é? Eu, aos 75 anos, não tenho um grande futuro pela frente. Eu, neste momento, os projetos que tenho é que estou a rever o segundo volume da História dos Paladares. São 500 páginas que eu estou a rever, porque eu não paro de rever o livro enquanto tenho um livro na minha mão. Tenho outro a meio. E tenho uma quantidade de ideias que naturalmente não conseguirei levar a cabo, porque não sei quanto tempo é que eu estarei lúcida ainda, neste momento ainda estou. Agora, porque ainda consigo fazer 2 livros com 500 páginas e acho que não estão asneiras. Agora, se a Covid me levar, que eu sou uma criatura de risco, e isto aqui está muito mal. Também então acaba aí, já não há futuro. Não sei. A esperança é a última coisa a morrer, não é? Não. Sim. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto eu estiver viva, eu não consigo deixar de escrever. Estou quase cega e estou 12 horas ao computador a escrever, por isso. Sim. Diana, uma pergunta que eu não lhe fiz. De todos aqueles escritores que leu na sua vida, que leu bastante, qual acha que foi aquele, ou quais foram aqueles que influenciaram a sua obra? Os russos, os portugueses como Garrett e como essa de Queiroz, por exemplo, e como os neorrealistas e como os simbolistas portugueses. A nossa literatura é riquíssima também, mas sobretudo, e os franceses. Mas sobretudo, em primeiro lugar, à cabeça, os russos e os portugueses, essa de Queiroz sobretudo, Almeida Garrett, o Camilo Castelo Branco, e depois os poetas, muitos poetas também. Fernando Pessoa, admira? Sim, sem dúvida nenhuma também, sem dúvida, como poeta, sem dúvida nenhuma. Eu tinha a paixão de Fernando Pessoa, pelo menos a ensiná-lo. Meus alunos dizem que eu conseguia passar essa paixão e essa emoção nas minhas aulas, não sei, só soube isso depois, quando me começaram a ver como escritora os antigos alunos e vieram dizer: fui para a professora por sua causa, nunca mais deixei de ler por sua causa e tal, de maneira que essas coisas são um bocadinho gratificantes, é o que nos compensa muitas vezes quando olhamos para trás e vemos a nossa vida e pensamos que às vezes se calhar não fizemos aquilo que podíamos ter feito mais, de maneira que eu tenho sempre complexo, acho que nunca consigo fazer aquilo exatamente que quero, tenho poucas certezas e nunca estou satisfeita com aquilo que faço. Mas depois vêm estas pequenas coisas agradáveis, dizer-se assim: eu fui para nunca mais disse prontos por causa de si, porque eu dizia prontos não é português, e isso, essas coisas foram passando, já não é mau. Claro. Bom, obrigado, Diana, pelo seu tempo, a sua disponibilidade. E eu é que agradeço, e falei demais, naturalmente. Cortem muito do que eu disse, por favor. Gostei muito do público da Venezuela e quem nos ouvir por esse mundo inteiro, porque as redes sociais agora têm a magia de poder projetar todo o tipo de conteúdo bom e mau, não é? Para mim é bom, porque se não fossem as redes sociais ninguém me conhecia, porque as editoras fazem muito pouca promoção dos livros dos seus autores, tirando aqueles que são da televisão, porque também lhes fazem por sua vez a promoção. Portanto, se não fossem as redes sociais, as redes sociais são um instrumento precioso quando é bem usado, mas como todos os instrumentos há sempre o bom e o mau.
como é que se regride desta maneira num século XXI em que temos à disposição toda a técnica, todo o progresso, toda a ciência? É impensável, eu não consigo conceber como é que as pessoas estão a regredir para a Idade Média. Obrigado, Diana. Obrigada eu mais uma vez e felicidades para todos os que me ouvirem e saúde, sobretudo, nesta época negra da peste, como parece que estamos na Idade Média das minhas personagens. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Muito obrigada, Rénier.